Graça e paz, meus amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que tenho o prazer de vos cumprimentar com a doce paz do Senhor Jesus é o seu irmão em Cristo, pastor José Freire. E você se encontra aqui no canal Uma Visão Além. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Sodoma e Gomorra. Mas antes disso eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho, deixasse o seu like e compartilhasse os nossos vídeos com mais pessoas. Vamos à oração e em seguida é evidente que nós vamos falar de Sodoma e Gomorra. Grandioso e eterno Deus, poderoso e soberano Pai, a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Pai amado, Pai santo, Te louvamos com os nossos corações quebrantados, com os nossos corações sinceros, para Te louvar, Te adorar, Te magnificar com todo o nosso entendimento. Ó Deus, neste momento nós oramos com os nossos irmãos aqui do canal Uma Visão Além, todos os inscritos deste canal, todos, meu Deus, que todos sejam abençoados, guardados pelo Senhor, protegidos, porque vivemos num mundo de violência, crime, drogas, prostituição, rebelião, destruição da família. Estamos vivendo os últimos dias, eu sei. Os sinais aí estão. Eu oro por esta pessoa que está enferma, fisicamente falando, com um problema nos ossos, nos nervos, que essa pessoa receba cura. Um problema cardíaco, um problema no cérebro, no intestino, no pulmão, nos rins. Aonde houver uma patologia, uma doença, que esta enfermidade seja repreendida em nome do Senhor Jesus. Eu quero apresentar também aqueles que sofrem guerras espirituais, batalhas na alma, como depressão, angústia, crise de ansiedade, tristeza, desespero, Senhor, que entre na vida desta pessoa a verdadeira paz, a paz que só o Senhor tem para dar, que só o Senhor tem para nos fornecer. A paz que o Senhor dá não é como a paz que o mundo tem. A do mundo é passageira, a do mundo é enganadora, mas a paz dada por Jesus é eterna. Pai santo, Pai maravilhoso, enxugue as lágrimas desta mãe que chora, deste pai que chora, desta criança, deste adolescente, deste idoso. Senhor, entra nesta família destruída para restaurar, liberta o oprimido, o viciado, Senhor. Abre portas, meu Deus, em nome de Jesus, para o desempregado. Aviva a tua igreja, aviva o teu povo, desperta os que dormem, acorda os pastores, os presbíteros, os diáconos, os missionários, os que fazem a obra. Despertai-os para uma vida contundente na tua presença. Alegrai nossos corações, fortalecei-nos na tua presença. É o que nós te pedimos no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Amados irmãos e irmãs, se inscrevam no nosso canal. É muito importante. Já deixe o seu like quando você estiver ouvindo. É muito importante. Um like, um comentário. Visualize o vídeo todo. É muito importante para que o YouTube possa nos indicar para mais pessoas. Vamos falar do nosso tema de hoje. Um tema importante. Sodoma e Gomorra. A história das cidades de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra são duas cidades mencionadas na Bíblia que foram destruídas pelo juízo de Deus. A destruição das cidades de Sodoma e Gomorra está registrada no livro de Gênesis. As duas cidades foram construídas por causa da terrível depravação dos seus habitantes.
Os sodomitas e os cidadãos de Gomorra são lembrados na Bíblia pela forma com que transgrediram a lei de Deus. Qual era então a localização de Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra são listadas entre as cidades que se ajuntaram no Vale de Sidim, Gênesis 14:3. Essas cidades são geralmente identificadas como as cidades da planície. Além de Sodoma e Gomorra, havia também as cidades de Adam, Zaboim, Zoar ou Belar, São cidades que estavam ali ao redor delas. A localização dessas cidades tem sido tema de muitos debates. Durante muito tempo, a hipótese mais definida era que Sodoma e Gomorra e as demais cidades ficavam localizadas no norte do Mar Morto. Supostamente, as cidades ficavam no local onde o Vale do Jordão se alaga, formando a planície do Jordão, Deuteronômio capítulo 34:3. Depois, à luz de novas evidências e informações arqueológicas, a hipótese mais provável para a localização de Sodoma e Gomorra é a extremidade sul do Mar Morto. Hoje, a maior parte deste local está coberto pelas águas rasas, não mais profunda do que a altura mediana de um homem. Entretanto, vale ressaltar que ainda não foi descoberta nenhuma prova incontestável da localização das cidades de Sodoma e Gomorra neste local. Um dos principais argumentos utilizados a favor da localização sul do Mar Morto é a deslocação e esterilidade da região. Parece que aquela área testemunhou um grande julgamento. Há também muitas formações de sal, enxofre e petróleo nesta região. Uma montanha formada quase que exclusivamente de puro sal e que está localizada na costa sudeste do Mar Morto é identificada por muitos como símbolo de Sodoma. Atualmente, os guias locais referem-se a essa montanha como a mulher de Ló, em alusão ao episódio da destruição de Sodoma, em que a mulher de Ló foi convertida em sal. Existe uma península na costa leste chamada de Elizã, a língua, e acredita-se que a bacia sul, seja o Vale de Sidim, ali 5 cursos d'água correm em direção à costa sul e sudeste do Mar Morto, e talvez isso possa sugerir a fonte de água responsável pela irrigação dos campos de 5 cidades. E os estudiosos acreditam que essa península antigamente estava em contato com a margem ocidental. Então, na área sul havia um terreno seco onde ficava Sodoma, enquanto que na planície ficavam as demais cidades, incluindo Gomorra. Mas vamos ao que interessa: a organização política de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra e as demais cidades daquela planície eram cidades-estado. Isso significa que cada uma delas tinha seu próprio rei, Gênesis 14:2. E após uma guerra entre os reis da Mesopotâmia, essas cidades se tornaram subordinadas a Kedorlaomer, rei de Elã, durante 12 anos. Depois desse período, as cidades se rebelaram e entraram em guerra contra o rei e seus 3 aliados, Gênesis 14:9. O resultado do conflito foi a derrota dessas cidades, e na ocasião muitos dos seus habitantes tiveram seus bens confiscados e foram levados cativos. E entre os cativos estava Ló e sua família. E a Bíblia diz que quando Abraão soube do que ocorreu, o patriarca atacou os aliados vitoriosos, e após derrotá-los, Abraão recuperou os prisioneiros, os bens que foram levados como espólio de guerra, em Gênesis 14, 13 e 16. A destruição de Sodoma e Gomorra. A destruição de Sodoma e Gomorra está registrada de forma detalhada nos capítulos 18 e 19 do livro de Gênesis. Em conexão com a história da destruição de Sodoma e Gomorra, o texto bíblico fala sobre como o Senhor concedeu o livramento a Ló e sua família. E de acordo com o escritor de Gênesis, com exceção de Zoar, as demais cidades naquela campina também foram atingidas pelo juízo divino. Gênesis 19, 25 e Judas 7. E na ocasião da destruição de Sodoma e Gomorra, Ló intercedeu por Zoar
e a cidade foi salva da destruição. Gênesis 19, 20 e 23. Zoar era uma cidade menor que as demais. Ela ficava a uma pequena distância de Sodoma e Gomorra. E após fugir de Sodoma, Ló hospedou-se ali provisoriamente. E depois ele acabou partindo para as colinas atrás da cidade. Gênesis 19, 20, 30. A destruição de Sodoma e Gomorra se deu por meio do fogo que desceu do céu. E a Bíblia relata que o Senhor fez chover fogo de enxofre do céu, em Gênesis 19, 24. A destruição foi tão grande que toda a planície foi atingida, consumindo todos os habitantes e também a vegetação daquele lugar, conforme podemos notar a expressão, e o que nascia da terra. Isso significa que a terra até antes era uma região frutífera, populosa, e após o julgamento divino passou a ser estéril e deserta. O julgamento de Sodoma e Gomorra por causa da grande perversão presente naquelas cidades é amplamente mencionado nas Escrituras, em Deuteronômio 24, em Isaías 1:9, em Jeremias 50:40, em Ezequiel 16:46 e em Mateus 10:15 e Romanos 9, verso 29. Quais foram os pecados de Sodoma e Gomorra? Certamente os pecados de Sodoma e Gomorra foram muitos. Na vista dos dois anjos do Senhor, a Ló em Sodoma, é possível perceber quão perverso era aquele povo. Inclusive a Bíblia diz que tanto o moço como velhos, tanto os moços como os velhos, sim, todos, o povo, de todos os lados eram iníquos. Gênesis 19, verso 4. Então, no capítulo 19, o livro de Gênesis, fica claro que havia dois erros graves nessas cidades. Em primeiro lugar, parecia que os habitantes daquela cidade violavam os convidados estrangeiros e passavam por ali. Em segundo lugar, a imoralidade havia tomado conta de todos aqueles, sobretudo com um desejo sexual que não era natural. Romanos 1:27. E alguns registros de antigas tradições judaicas fazem referência à crueldade com que os habitantes de Sodoma e Gomorra tratavam os viajantes. Judas, em sua epístola, ao denunciar os falsos mestres, fala sobre o pecado generalizado de Sodoma e Gomorra. E esse pecado também se espalhou por 3 cidades vizinhas. E Judas escreve que os habitantes daquela cidade se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinatural. Judas 1:7. No mesmo versículo, Judas ainda deixa claro que o juízo de Sodoma e Gomorra e as demais cidades não só esgotou apenas a destruição histórica que ocorreu naquela época. O escritor bíblico diz que seus habitantes estão sob castigo de fogo eterno. Em outras referências nas Escrituras, os pecados de Sodoma e Gomorra são listados como opressão social, adultério, mentira, proteção aos criminosos, soberba, complacência e falta de piedade. Então as cidades de Sodoma e Gomorra se juntaram em mais um triste exemplo de como o homem longe de Deus é perverso e mau. Sozinho, por si mesmo, o homem é incapaz de fazer aquilo que agrada a Deus, de obedecer os seus mandamentos. Por isso que sem a justiça de Cristo, todos são merecedores do juízo divino, assim como os habitantes de Sodoma e Gomorra. Mas agora, Deus tem deixado para o final, mas Ele vem buscar a igreja e depois trará um juízo sobre os que habitam sobre a terra. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde.